Olá, pessoal! Depois de alguns meses sem publicar conteúdo neste rico canal, né? Estou de volta com tudo, tá? E retorno trazendo aqui uma notícia muito especial, que é, como você pode notar aí de cara, né? A publicação de um artigo científico que sintetiza uma parte importante desta minha trajetória na pesquisa em economia, direito tributário, prova pericial, economia da informação, etc. Tá? Mas antes de falar deste artigo aqui, né? Olha, um grande artigo. Eu gostaria aqui de, vamos lá, eu gostaria de, na verdade, eu começarei com uma pergunta. Sempre gosto de fazer, né? Vem cá, o juiz não estava presente quando os fatos aconteceram, certo? Então, como é que ele decide assim? Essa é uma pergunta aparentemente simples, né? Muito, digamos digamos assim, óbvia. Mas ela nos conduz diretamente ao tema deste vídeo. Para quem ainda não me conhece, tá? Eu sou Thaisa Pires, economista, advogada, mestre em economia, tributarista. Minha atuação acadêmica e profissional está concentrada principalmente na interface entre economia, direito, produção de informação, direito tributário e prova pericial. Nos últimos meses, né, uns 2 meses aí, 2, 3 meses, eu estive dedicada ao processo seletivo, visando aí o doutorado em direito, ao desenvolvimento de pesquisas, né, elaboração de alguns artigos aqui para publicação, ao trabalho, etc. E justamente aqui por isso, tá, que não havia forma melhor de retomar ao canal do que compartilhar com vocês aqui este meu artigo. Tá? Já vou mostrando aqui o resumo, como vocês podem notar aqui, tá? Então, o artigo foi publicado recentemente, e aí o título vocês podem notar aí. A prova pericial como mecanismo de produção de informação no processo judicial tributário, evidências empíricas sob a perspectiva da análise econômica do direito. Pesquisem aí no Google, tenham acesso. Eu irei deixar aqui também o link no canal, tá bom? Então, embora o foco aqui seja o processo, né, o processo judicial tributário, é bom ficar claro aqui, tá? Que as reflexões desenvolvidas neste meu trabalho ultrapassam, tá? Ultrapassam esse campo específico aqui, chamado processo judicial tributário, tá bom? Até porque a prova pericial tratada aqui é a prova tal como está no CPC, no Código de Processo Civil, tá bom? Então, quando pensamos em prova pericial, normalmente pensamos em um instrumento processual, algo que o juiz utiliza para esclarecer uma questão técnica. Mas será que essa é a única forma de enxergar a perícia? O artigo, então, propõe uma reflexão bem diferente, tá? Bem diferente.
diferente do que nos ensina a dogmática jurídica, sem desmerecer aqui, tá? A dogmática jurídica. Cada qual tem sua relevância e sua importância na nossa reflexão, tá bom? A ideia central aqui é a perícia, na verdade, que a perícia pode ser compreendida como uma tecnologia de produção de informação técnica qualificada, tá? Ou seja, a perícia não apenas revela, não apenas escancara informações. A perícia, ela produz informações. E isso aqui, a perícia produz informação, muda completamente a forma de compreender seu papel dentro do processo judicial, certo? Toda decisão judicial ocorre sob algum grau de incerteza, tá? O juiz não conhece diretamente os fatos, as partes possuem informações diferentes, existem documentos, narrativas, versões conflitantes, tá? E nesse contexto aqui, a informação torna-se um recurso extremamente valioso. É ou não é? Então, o artigo, ele dialoga com autores importantes da economia da informação, como o Stigler, o Akerlof, Michael Spence, Stiglitz, todos esses grandes autores aqui, conhecidos, muito conhecidos aqui na microeconomia, todos eles demonstram que, vamos lá, informação possui valor econômico, informação é custosa, existem assimetrias informacionais, agentes produzem informação para reduzir incertezas, e a partir dessa perspectiva, dessa ótica, o processo judicial pode ser visto como um ambiente de produção, e não só de produção, um ambiente de circulação de informação. E a perícia passa aqui a ocupar um papel central nesse processo, tá? Um dos argumentos centrais aqui do artigo é que a perícia funciona como uma tecnologia de produção de informação qualificada, ok? Para produzir um laudo pericial aqui, são necessários conhecimento especializado, documentos, tempo, recursos financeiros, né? Sempre envolve, né? Regras processuais, tá? Ou seja, existe um verdadeiro processo produtivo. O produto final aqui desse processo produtivo é o laudo pericial. E esse laudo tem uma função específica, que é de reduzir a incerteza existente no âmbito decisório, tá? Então, à luz dessa lente aqui, né, a perícia deixa de ser vista apenas como um meio de prova, tal como tratam aí os cursos de direito processual civil, tá? E passa a ser compreendida como uma atividade de produção de informação juridicamente relevante. O artigo aqui, ele também apresenta evidências empíricas obtidas junto a advogados tributaristas. Essas evidências empíricas foram coletadas da minha dissertação de mestrado em economia, intitulada A Economia da Prova, uma análise empírica sobre o valor estratégico da perícia
nas ações tributárias. Os resultados indicaram que a perícia é percebida como um ativo informacional estratégico. Os participantes da pesquisa, no caso aqui os advogados tributaristas, reconheceram a importância da perícia para influenciar resultados, os custos envolvidos na produção dessa informação e também a relevância da presença do assistente técnico. Este foi, assim, um grande achado, tá? E aí vocês podem contemplar no artigo aqui, tá bom? Então, esses resultados da pesquisa na verdade, reforçam a hipótese de que a produção da informação pericial envolve o quê? Envolve incentivos, tá? Envolvem custos, benefícios esperados e escolhas estratégicas. E uma das contribuições que eu, Thaisa Pires, né, a economista da prova, espero oferecer aqui com esse trabalho, com esse artigo e tantas outras ideias minhas aqui, ampliar o diálogo entre direito, economia, direito tributário, economia da informação, prova pericial, no bojo do processo judicial civil. Embora aqui o estudo esteja voltado ao processo judicial tributário, tá? Eu acredito que muitos dos conceitos discutidos aqui, muitos deles, podem ser aplicados a outras áreas do processo civil, né? Afinal de contas, os artigos também aqui tratados, a prova pericial, no processo judicial tributário, é tal como está no Código de Processo Civil, ok? Também espero que esse trabalho aqui contribua para novas pesquisas, novos artigos, debates, críticas também que são importantes, tá? E, não menos, futuras parcerias profissionais, parcerias científicas dedicadas a este grande tema aqui, cuja matriz aqui é a economia da prova, tá? E a lente belíssima aqui também, tá? O instrumental aqui, que é a análise econômica do direito, tá? E se você aí, tá? O doutor, a doutora, o economista, o jurista, o advogado, os amigos aqui, os colegas de outras áreas aí do saber, se todos vocês, né, tiver interesse em ler o artigo, tá? Eu irei disponibilizar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E eu espero que vocês, né, curtam aí, deem o seu joinha, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal, tá bom? Também se o doutor aí, tá? O economista, enfim. Se você atua com advocacia, perícia, pesquisa acadêmica ou simplesmente possui interesse nessa interface entre economia e direito, deixe aqui o seu comentário, tá bom? Será uma satisfação contribuir para esse espaço tão rico, né? E para o aprendizado em conjunto, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, pela sua presença neste meu canal e até os próximos vídeos, tá bom? Até mais, valeu!